Juízes 6, vai estar na tela aí para você, NVI. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uva para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam, quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, ó Senhor, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha casa, da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Ainda de pé, Deus, eu te louvo pela sua palavra, te louvo pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos. Abra nossa mente, o nosso coração, para que venhamos entender as Escrituras, porque é ela que nos traz direcionamento, alinhamento com o céu. Em nome de Jesus, através dessa pregação, Senhor, que o Senhor possa ir curando, sarando, libertando, transformando, e que tudo seja para a glória do teu santo nome. Sente-se. Hoje eu quero falar sobre a nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo. Eu quero rapidamente trazer aqui a perspectiva bíblica sobre identidade. Muitas pessoas não sabem o que é identidade. Eu quero trazer duas perspectivas, a psicológica e a bíblica. O que é identidade? A primeira explicação é na perspectiva psicológica. O que é identidade na perspectiva psicológica? Identidade é um conjunto de elementos que inclui valores, crenças, memórias, papéis sociais e percepções. É aquilo que a pessoa entende sobre si. É uma resposta interna para uma pergunta: quem sou eu? A resposta a essa pergunta, quem sou eu? Essa resposta é identidade. A identidade responde o quem sou eu. E um dos grandes estudiosos, eu estudei ele na faculdade, Erik Erikson. Erik Erikson foi um sujeito, ainda é, que estudou a identidade, segundo a perspectiva psicológica. E olha o que ele afirma. Ele diz o seguinte: a formação da identidade é uma das principais tarefas do desenvolvimento humano, especialmente na adolescência. Escute. A formação da identidade, ela é importantíssima, especialmente nessa fase do desenvolvimento que é a adolescência. E ele chama essa fase de crise de identidade. A adolescência, ele chama essa fase de crise de identidade. Por quê? Porque é um momento em que o indivíduo busca coerência. Coerência entre quem ele é, quem os outros dizem que ele é e quem ele deseja ser. Então, ele fica ali naquela crise de identidade. Quem eu sou, quem os outros dizem que eu sou, quem eu desejo ser.
Então, quais são os elementos psicológicos da identidade? Eu coloquei 5, tem mais, mas eu coloquei 5 para a gente ganhar tempo. Primeiro, autoconceito. Autoconceito, a imagem mental que a pessoa constrói de si mesmo. Todos nós construímos uma imagem mental sobre nós mesmos. Segundo, autoestima, o valor que nós atribuímos a essa imagem. O peso que damos. O quanto amamos, o quanto gostamos desta imagem que criamos de nós mesmos. Terceiro, papel social. Papel social influencia na identidade. Meu papel como pai, filho, esposo, marido, esposa, empregado, líder, pastor. Quarto, a minha história de vida, as experiências que me moldaram e que fizeram eu ter os comportamentos que tenho. E quinto, o quinto elemento psicológico na formação da identidade são os valores e princípios internos. O que a pessoa considera certo, importante e inegociável. Então vou repetir, olha aqui para mim. Autoconceito, autoestima, papel social, histórias de vidas e valores internos e princípios. Muito bem. Quando a identidade do sujeito é frágil, quando a sua identidade é frágil, quando a pessoa tem uma identidade frágil, ela vive em função de aprovação alheia. Se ela for reprovada, ela se desmonta, ela se desconstrói. Ela tem dificuldade de tomar decisões, ela não consegue decidir. Ela precisa que alguém apoie a decisão dela. Ela precisa que alguém valide a sua tomada de decisão ou ela empurra para o outro decidir. Ela se adapta excessivamente para ser aceita ou aceito. Como se fosse um camaleão. E por fim, pessoas que têm identidade frágil vivem conflitos internos constantemente. As suas emoções são uma montanha russa. Ora eu estou feliz, ora eu estou decepcionado, ora eu estou alegre, ora eu estou angustiado. Mas quando a pessoa tem uma identidade saudável, há coerência entre valores e atitudes. A pessoa tem estabilidade emocional, ela não vive nem lá no alto e nem lá embaixo. Ela vive na linha do equilíbrio. Ela suporta críticas sem se desmoronar. Aquela mulher que ouve do marido assim: amor, você não está bonita hoje, você está feia. E ela passa o dia todo se sentindo feia. Esse é um componente chamado de complexo de inferioridade que está atrelado na identidade dessa pessoa. E ela passa o dia todo se sentindo feia porque o marido disse que ela é feia. E mesmo tendo evidência concreta, ela olha para o espelho, ela não consegue se ver bonita. Por causa de um julgamento alheio, ela desconstrói toda a sua percepção, toda a sua autoimagem, todo o seu autoconceito, por causa desse complexo de inferioridade, que é muito extenso. E por fim, pessoas com identidade saudável não negociam princípios para pertencer em algum lugar ou com alguém. Não negocia. Não negocia. Ah, não, vamos ali. Não. Meus princípios me impedem. Mas você vai perder, que perca. Então, psicologicamente, a identidade ela é estruturada de forma interna. A sem identidade, sumiu o retorno, filho. Aqui. Sumiu aqui o retorno. Sem identidade sólida, qualquer vento emocional desestabiliza. Muito bem. Está me ouvindo aí? Porque aqui sumiu o som aqui. Vamos para a identidade segundo a perspectiva bíblica. É horrível falar no microfone sem retorno. Mas tá bom, a gente está acostumado a pregar 20 anos, pregar com retorno, sem retorno. É ruim, mas vamos lá, vai arrumar. A identidade na perspectiva bíblica. Biblicamente, identidade não começa como
como inicia-se na psicologia. Na psicologia, quem eu acho que eu sou? Quem eu sou, né? Na teologia, obrigado, filho. Na Bíblia, para nós cristãos que cremos na Bíblia, identidade é quem Deus diz que eu sou. Na psicologia é quem eu sou. Na perspectiva bíblica é quem diz, o que Deus diz que eu sou. Quem Deus diz que eu sou. E a identidade do homem nasce lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 27, você não precisa abrir não. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Aqui não é identidade, aqui há uma identificação clara de gênero. Preste bem atenção. Enquanto a psicologia diz que a sua identidade está ligada no quem eu sou, e no meio do caminho você achar que é um tomate, você vai ser tomate. Você se sente um tomate? Então seja um tomate. Não, eu não sou homem, eu sou uma mulher. Então seja uma mulher. A identidade, segundo a perspectiva humana, está ligada ao quem eu sou. A identidade, segundo a perspectiva teológica e bíblica, é sobre quem Deus diz que eu sou. E Gênesis 1, 27, ele deixa claro: homem e mulher. Então, na identidade, já é, na construção, na formação do homem, na origem da nossa identidade, há 3 pontos importantes. Primeiro, somos originários, somos criados de forma divina, não somos obras do acaso. Darwin diz que somos resultado de uma grande evolução. A Bíblia diz que somos resultado de uma grande criação. É diferente. Segundo ponto é que na nossa identidade, a identidade bíblica diz que há um propósito eterno para mim e para você. E terceiro, na nossa identidade, na identidade bíblica, fomos feitos para relacionarmos com aquele que nos criou, Deus. Deus nos criou. Infelizmente, o homem cai. O homem cai. O pecado entra no coração do homem. E a identidade do homem foi distorcida pelo pecado. E agora o homem passa a buscar significados no poder, na aprovação, nos ídolos, no status, no dinheiro, na autossuficiência. Não era para ser assim. Nós fomos feitos segundo a imagem do Criador. O pecado contaminou a nossa identidade. Sujou as nossas vestes. Eu e você tínhamos vestes mais pura, mais branca do que a neve. Mas coube a Cristo restaurar a nossa identidade. Coloca para mim aí, 2 Coríntios 5,17, filhão. 2 Coríntios 5,17. Veja o que diz o texto. Portanto, se alguém está em Cristo, nova identidade, uma nova criatura, é uma nova criação. A identidade antiga, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então, estando em Cristo, a nossa identidade deixa de ser baseada em desempenho, em status, em funções, em título. Já percebeu isso? Olha lá o doutor Jeová. Então, antes de ser doutor, ele é o Jeová. Ele é um senhor, pai de família. As pessoas são chamadas pelos títulos, são reconhecidas pelos títulos. Elas perderam a sua identidade
e são reconhecidos pelas suas funções profissionais. Então, nossa identidade em Cristo deixa de ser baseada em desempenho e passa a ser baseada em filiação. Agora somos filhos. Você é filho do Senhor, amém? Você é filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, qual a diferença central entre identidade, segundo a Bíblia e segundo a psicologia? Fiz questão de pontuar isso aqui. Então, psicologia, a identidade é construída ao longo do desenvolvimento humano. Isso é natural. E segundo a Bíblia, a identidade é revelada e restaurada pelo próprio Deus. A psicologia explica como a identidade se forma. A Bíblia revela onde a identidade encontra o seu fundamento definitivo. E aí nós temos a filiação, a redenção, nós temos o propósito, nós temos o posicionamento espiritual. Tudo isso é construído em nós a partir do crer. Pastor, o que isso tem a ver com o texto de Juízes, capítulo 6? Tudo. Preste atenção na mensagem. Agora vamos para o texto. O contexto do texto que lemos, de Juízes 6, nós vemos o povo de Israel sobre uma opressão do reino vizinho, chamado Midianitas. E Israel estava entregue, o Senhor entregou Israel nas mãos dos midianitas para puni-los por 7 anos. E por que ele fez isso? Porque a causa do tratamento de Deus era a própria desobediência de Israel. A desobediência de Israel afastou Israel de Deus. E Deus chama Israel de volta no tratar, na correção, na disciplina, na punição, no castigo. Veja o versículo 1 do capítulo 6, nós vamos ficar nisso, viu? Capítulo 6 de Juízes, filhão. Olha o que diz o texto. Capítulo 6, versículo 1. É muito interessante essa palavra aqui, ó. De novo. O autor bíblico deixa claro. De novo. Mais uma vez, de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. Há 3 pontos aqui, eu gosto de fatiar. Isso faz parte da exegese, na realidade. O primeiro ponto aqui é o seguinte: a repetição do pecado sempre prolonga, sempre prolonga o tempo de sofrimento. Quanto mais eu insisto no erro, mais eu sofro. Quanto mais eu insisto em não mudar, mais as coisas são difíceis para mim. O segundo ponto é, quando o de novo vira rotina, quando o de novo, errou de novo, pecou de novo, se afastou de Deus de novo, caiu de novo. Quando o de novo vira rotina, a disciplina se torna constante. É prova todo dia, é disciplina todo dia, é chicote no lombo todo dia. Sabe aquele filho que não sabe ficar uma semana sequer sem ser repreendido pela mãe e pelo pai? Assim é quem se afasta de Deus. E o terceiro é, Deus não muda seus princípios só porque insistimos em errar. Um dos atributos de Deus é ser imutável. Deus não muda. Deus não muda e Deus não vai mudar. Com isso, Israel sofre, Israel é advertido, Israel é perseguido, Israel é afugentado. Cabe agora então fazer o quê? Fugir. Simplesmente fugir. E a caverna
torna um endereço de quem se afasta de Deus. Vai lá para o versículo 2. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. A desobediência não apenas enfraquece a fé, a desobediência fortalece o medo. O que fez Israel fugir foi o medo, não só a falta de fé. E esse esconderijo, caverna, fortalezas, montanhas, aplicando para os dias de hoje, são as desculpas que damos a nós mesmos como fuga do arrependimento. Porque arrependimento requer renúncia. E renunciar ao pecado é abrir mão daquilo que é prazeroso. Afinal de contas, sexo na libertinagem é prazeroso. Cocaína é prazeroso. Álcool é prazeroso. Para quem sofre de mitomaníaco, que é um transtorno de mentir e fazer da mentira a sua verdade, mentir é prazeroso. E renunciar isso, muitas vezes, é dolorido. Muitas vezes, a pessoa sofre. Então, entre sofrer e renunciar, entre sofrer e deixar de renunciar, eu deixo de renunciar. Mas eu preciso criar cavernas para me esconder. E as cavernas, as montanhas, as fortalezas aplicadas para os dias de hoje são as desculpas esfarrapadas. São as histórias. São a justificativa, é porque o outro. Quando Israel abandonou o altar, ele precisou se esconder nas cavernas. Quando alguém abandona o altar do Senhor, o único caminho é, de fato, fugir para a caverna, se esconder em algum lugar. Ocultar os seus erros. Isso me traz uma lição valiosa nesse texto, é que todas as vezes que trocamos a obediência pelo pecado, nós trocamos a coragem pelo medo. Todas as vezes que trocamos a obediência pelo pecado, nós trocamos a coragem pelo medo. Quem rompe a aliança com Deus, perde a proteção de Deus. Versículo 3 e 4. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, preste bem atenção aqui. Olhe bem para esse texto. Deixa a palavra de Deus falar com você. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas, tudo inimigos, e outros povos da região, a leste deles, os invadiam. Jogo 4. Acampavam na sua terra, destruíam as suas plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. O profeta Joel, ele vai dizer sobre isso aqui. Pode tirar. O profeta Joel vai dizer que a infidelidade traz sobre nossas vidas fases do destruidor. E ele vai comparar o destruidor como gafanhoto. Vai chegar o primeiro, que é o migrador. O segundo, que é o consumidor. E o terceiro, que é o destruidor. E é exatamente isso que aconteceu com Israel, e é exatamente isso que acontece na vida de quem se afasta de Deus. Quem rompe aliança com Deus perde a proteção de Deus, está sozinho. Esse jargão aqui, é eu e Deus, não cola para você, não funciona para você. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. O devorador prospera aonde a obediência enfraquece. Obediência fraca, devorador forte. Quem planta longe de Deus vai colher debaixo de ataques. Pastor, eu comprei um carro. Nossa, minha família toda.
falando que não vai ter carro, meu vizinho inveja e não sei o quê, o carro já quebrou, o carro dá isso, o combustível não queimou isso. Subi de cargo na empresa, achei que estou colhendo, né? Porque eu plantei, estudei, mas está sendo um inferno na minha vida. Olha, desespero. Eu lembro da fase que eu ganhava 2 salários mínimos. Naquela época era bom. Agora que eu estou ganhando 7, 8, nossa, minha vida está uma desgraça. Olha, minha mulher, meu cunhado. Então vai algumas instruções para você. Primeiro, proteja a sua plantação, proteja a sua colheita, fortalecendo a sua aliança com Deus. Fortaleça a sua aliança com Deus. Ore mais. Leia a Bíblia. Se arrependa. Seja um instrumento de adorador diante de Deus. Faça isso todos os dias. 7 dias por semana. 30 dias no mês. Faça todos os dias. Outra instrução e alerta: se o devorador está constante, se o devorador está constante, se o diabo aparece de vez em quando, se as opressões estão constantes, então está na hora de você examinar a sua obediência, saber se ela está presente ou não. E o outro ponto é, antes de culpar o inimigo, reveja a sua fidelidade. Antes de culpar o diabo, reveja a sua fidelidade. Em muitos casos o diabo diz, não tenho nada a ver com isso. Você é infiel mesmo. Você é infiel. E o diabo conhece bem quem é Deus. Conhece. Pois bem, quem rompe a aliança com Deus perde a proteção, quem rompe a aliança com Deus perde a blindagem de Deus. Está extremamente vulnerável, versículos 5 e 6. Está vulnerável mesmo. Vai lá. Eles subiam trazendo o seu gado, suas tendas. Aqui é os inimigos. Os inimigos vindo, com mala e cunha. Eles subiam trazendo os seus gados, as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Irmão, nós não estamos falando de 500 soldadinhos que entrou em Israel. Nós estamos falando de uma casa de mais ou menos 1 milhão de homens, armados, até o dente, que vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra para devastar. Joga o seguinte. Eles, por causa de Midian, Israel, veja bem, empobreceu tanto, por causa de Midian, Israel, pode deixar aí, filha, pode deixar correndo, não atrapalha não. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Qual é o momento? Foca aqui, deixa ela. Ela está sendo quem ela é, criança. Não se incomode, não me incomode, não se incomode. Qual é o momento em que Israel clama ao Senhor? Volta o texto, filhão. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que a partir daí eles começaram a clamar ao Senhor dizendo: socorre-nos. Pode tirar. O inimigo não vem para negociar, meu irmão. Ele vem para devastar. A infidelidade empobrece antes de te arruinar completamente. Não espere para clamar ao Senhor na hora que a pobreza te pegar, na hora que a miséria chegar na tua casa.
na hora que a sua saúde definhar. Não clame ao seu socorro na hora que você se tornar escravo do Egito. Há clamor que nasce da dor. Há clamor que nasce onde a autossuficiência morre. Muita gente bate no peito se sentindo autossuficiente, se achando bom o suficiente, se achando capaz o suficiente. E busca Deus na conveniência. Sabe, já viu loja de conveniência? Aqui embaixo tem uma no posto de gasolina aqui. Os postos de gasolina, principalmente os Petrobu, têm as suas lojas de conveniências. São lojas legais. Escute só. Não tem tudo o que você precisa na loja de conveniência. Mas sempre que você precisa de alguma coisinha, tem. Precisa de um óleo? Tem. Uma bolachinha? Tem. Não tem todas as bolachas, mas tem. Você acha uma coisinha ou outra que resolve o teu problema na loja de conveniência. Servir a Deus por conveniência é servir a Deus quando eu quero. É servir a Deus quando eu acho que eu quero. Então a dor é um convite. É um convite para a integridade. E se tinha um povo que não sabia ser íntegro, era Israel. Quem está entendendo? Diz amém. Pergunta a pessoa do seu lado, você está entendendo, irmão? Pois bem. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos. Nós estamos diante de um cenário de desgraça total. Nós estamos diante de um texto de desgraça total. Não pense você que é uma lutinha, uma briguinha, fiquei desempregado. Não, nós somos uma nação atormentada pelo inimigo, escravos comendo pão que o diabo amassou. Eles gritam, socorre-nos, Senhor, minha vida está um inferno, me ajuda, ó Deus. Aí Deus faz o quê? Deus envia o libertador? Não. Antes de Deus enviar um libertador, Deus envia um profeta. Desligou de novo aqui. Está repreendido essa potência em nome de Jesus. Hoje está uma benção. Desligou. Versículo 6. Ô Gobre, desliga aqui novamente e liga. Está com problema ali, ó. Fica sentadinho ali, ó. Desliga, liga, desliga, liga. Nós vamos arrumar isso. Versículo 6, versículo 7 e 10. Versículo 7 ao 10. Mexe aí no cabo aí, alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Voltou não. Olha o que diz o texto. Quando os israelitas, voltou. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Deus envia um profeta que disse, veja o que o profeta disse. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu queria lembrar a vocês que eu tirei vocês do Egito. Lembram? Da terra da escravidão? Pois bem, eu tirei vocês do Egito. Eu os livrei do poder do Egito. Eu livrei vocês das mãos dos opressores. Eu expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses estranhos, os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Não adore o Deus que está aqui. Me adorem. Contudo, vocês não me deram ouvido. Você sabe o que está acontecendo no tempo presente? Você sabe o que o progressismo, o liberalismo tem feito dentro das igrejas cristãs espalhadas pelo mundo?
por causa dos próprios profetas, os profetas perderam a sua credibilidade. Os profetas perderam a sua autoridade. Estão se tornando irrelevante. Muitos que vão para a igreja, não vão para a igreja por causa da profecia. Vão para a igreja por causa dos cânticos, por causa dos louvores, por causa do entretenimento. Sumiu de novo, voltou. Mas Deus tem usado profetas. Deus tem chamado os profetas. E profeta não vem para agradar, profeta vem para alinhar. A função do profeta é restaurar a memória espiritual. Escuta, Deus vai tratar com você. E Deus está anunciando, Deus está falando, Deus está... Então, antes da libertação, vem a confrontação. Então, escute, quer milagre? Está pedindo? Vai ser confrontado antes. Quer uma casa? Você pediu uma casa para Deus, Deus vai te confrontar. Quer a cura de uma doença? Deus vai te confrontar. Quer a porta de emprego? Deus vai te confrontar. Quer ser liberto da escravidão? Deus vai te confrontar. Quer ser liberto das mãos do inimigo? Deus vai te confrontar. Antes de Deus entregar um milagre, Ele te entrega o confronto. E tem gente que não suporta confronto. Tem gente que se arrepia tudo, se revolta, se rebela, e não sei o que, e não é assim que eu pedi, não é assim que vai ser. Deus chama a memória. Deus invoca a memória de quem Ele é na sua vida, antes de te dar o milagre. Porque muitas pessoas personificam Deus no milagre. Personifica Deus no milagre. Quem Deus é na sua vida? Rapaz, Deus me deu esse baixo. Deus é maravilhoso. Deus é esse baixo para mim. A resposta de quem é Deus para o sujeito é diante do milagre. Qualifica Deus por aquilo que Ele fez. Só conhece Deus porque fez. Mas quando Deus confronta, não é Deus. Quando Deus chama para o acerto, para o conserto, não é Deus. Então, antes da libertação, vem o confronto. E é isso aí. Pega a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você vai ver que é assim, é um padrão. Não vai ser diferente para a gente. Quem sabe você está passando uma fase difícil e fala, caramba, abre a porta logo, Deus. Deus fala, não, está aberta já, só que eu estou tratando você para você poder passar por essa porta. O senhor vai me dar o carro ou não vai dar? Se eu te der o carro, ele vira seu ídolo. Melhor não. Por quê? Aí eu vou te confrontar. Deus dá ministério. E antes de dar ministério, Ele confronta quem vai receber esse ministério. Deus dá cargo de liderança. E antes de dar esse cargo, Ele confronta quem vai receber o cargo. E esses confrontos são íntimos. Esses confrontos são íntimos e muitas vezes públicos. E a gente não suporta. Não suporta ouvir um não. Não suporta porque os nossos egos e a nossa vaidade muitas vezes atropela a profecia. Eu estou nem aí para o profeta. E quanto mais a profecia. Então, o que Deus fez ali? O profeta não podia chegar e dizer assim, Israel, ouça Israel, Deus me enviou aqui para avisar que a libertação será dada a vocês. Não. Ele diz, eu quero lembrar vocês da onde eu tirei vocês. Quero lembrar também que eu dei uma ordem, não idolatra os deuses dessa terra. Contudo, vocês fizeram ao contrário do que eu pedi. Quantos aqui faz ao contrário toda segunda-feira depois do domingo? Quantos aqui faz ao contrário depois que aperta o play do devocional? Tem gente que nem aperta para não ter que carregar esse peso. Porque justiça e verdade para muita gente é peso. E Deus está dizendo, eu vou lembrar você do que eu fiz na sua vida. Eu fiz um monte de coisa. Confronto.
Depois ele manda a libertação. Então, antes da mudança externa, vem o confronto interno. Antes do livramento, vem a consciência. Você quer ser liberto por quê? Você quer ser rico por quê? Você quer estar bem com a sua família por quê? Você quer um marido por quê? Você quer uma esposa por quê? Você quer uma casinha toda ajeitada? Por quê? Tem que ter consciência. Então foi o que Deus fez com Israel. Vocês querem que eu liberte vocês por quê? Para quê? Para vocês continuarem adorando o Deus dos amorreus? Para vocês continuarem adorando um Deus que me confronta? Não vai dar certo, irmãozão. Está aí na igreja, enfiado na igreja há 20 anos, 30 anos, achando que as coisas vão mudar. Não vai mudar. Porque antes de acontecer do lado de fora, tem que acontecer do lado de dentro. Antes de Deus curar os seus filhos, a sua esposa, Deus vai curar você primeiro. Então, antes da libertação da nação, Deus quer restaurar a identidade de um homem. Um único homem. Gideão. Versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio. Agora já não é mais profeta. Agora já não é mais o profeta. Agora é o anjo do Senhor. Então, dois personagens entram aqui na história de Israel. Profeta. Agora o anjo. O anjo veio. Sentou-se debaixo do carvalho, que pertencia ao pai de Gideão, Joás. E Gideão estava malhando trigo em um tanque de prensar uva. Já está errado aqui já. Uma confusão total aqui. Porque não se prensa trigo em lagar, em lugar que moe uva, ou melhor, em lugar que moe uva. Já está perdidão, confuso, com medo, sem coragem, escondido. Já carregou tudo que podia carregar, medo dos midianitas roubar o que tinha. É o alimento da minha família. Primeiro lugar que viu, correu. Olha lá, malhando trigo em tanque de prensar uva, para escondê-los dos midianitas. Olha o versículo seguinte. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: olha como é que Deus faz. O Senhor está contigo, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. O quê? Como é que é? Volta o versículo 11, por favor. Tem gente que não entendeu. Não tem gente que não entendeu. O anjo, filho de Judá, estava malhando trigo em um tanque de prensar uva para escondê-los dos medianitas. Agora joga o 12. Joga o 12. O anjo disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro foge? Poderoso guerreiro se esconde? Primeira lição é que Deus me chama pelo que Ele vê, não por aquilo que eu sinto. Deus te chama por aquilo que Ele vê em você, não por aquilo que você está sentindo. Está sentindo merda, o problema é teu. Deus sabe que você é vencedor. Deus sabe que você é poderoso. É porque é Ele que te faz vencedor. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu ia rir se eu tivesse com ele. O quê? O quê? Esse anjo é complicado. Gideão estava escondido. Deus o chama de valente. Ele se via fraco. Deus o via como guerreiro. Por que isso aqui? Crise de identidade. Eu encontro todo dia no meu consultório crise de identidade. A primeira coisa que o psicólogo faz é restaurar a identidade. Crise de identidade.
não conhece as suas competências, os seus valores, as suas potências, tem medo. Há uma essência de corajoso, mas há um sentimento de covarde. Gideão estava dominado pelo medo, sua postura revela insegurança. Mas a declaração de Deus revela a sua verdadeira identidade. A identidade de Gideão nasce na palavra de Deus, não nasce nas suas emoções. Está triste, está decepcionado com alguém, já não sirvo para ser pastor, eu já não sirvo para ser cantor, eu já não sirvo para ser mulher de pastor, filho de pastor, eu já não sirvo, eu não sou digno de estar sentado nessa bateria, eu não sou digno de estar sentado nesse banco. A pior besteira que existe para um homem é ser movido pelas emoções. Não seja movido pelas suas emoções. Robert Lehigh, eu já disse isso várias vezes, um PhD em psicologia, ele vai dizer: não acredite em tudo que você sente, porque nem tudo que você sente é verdadeiro. Sentimentos são resposta de pensamentos, e o que nós mais sabemos fazer é pensar coisas inúteis. Isso gera sentimento. A identidade de Gideão nasceu da palavra do Senhor. Que palavra Deus está te dando? Que palavra Deus te deu? Hein, mulher? Aqui tem mulher guerreira. Aqui tem mulher forte, mulher valente, homens guerreiros, homens valentes. Mas alguém disse para você que você não é. E você está carregando isso no seu coração. Deus diz: você é sim. Aleluia. Teu marido não acredita em você, o Senhor acredita. Tua esposa não acredita em você, Deus acredita. Eu não acredito em você, mas o Senhor acredita. E aí eu coloquei algo aqui fantástico. Depois que eu coloquei, eu falei: nossa, da onde saiu isso? Saiu. O céu não consulta suas emoções para definir quem você é. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Saiu lá do céu. Fala para a igreja: eu não consulto a emoção dessa mulher para definir quem ela é. Eu não consulto as emoções desse homem para definir quem ele é. Eu não consulto as emoções desse jovem para definir quem ele é. Segunda lição. A primeira é que Deus nos chama pelo que Ele vê e não por aquilo que sentimos. A segunda é que a nossa identidade não é definida pela minha origem. Versículo 15 do capítulo 6, filhão. Aleluias. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? Lembrando que Deus estava escolhendo Gideão para libertar Israel. Lembrando que Israel estava numa cilada, cercada por milhares e milhares e milhares de inimigos. Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã, ou seja, minha tribo, é a menos importante. Nós somos inúteis, ninguém lembra da gente não. E eu? Eu sou o menor da minha família. 3 justificativas aqui sérias e verdadeiras. Tio Léo, 3 justificativas sérias e verdadeiras. Primeira, a minha tribo é insignificante, e era mesmo. A tribo da família de Gideão era insignificante, pode tirar. Segundo, minha família é pobre, e era mesmo. Tanto é que ele correu com um punhado de trigo para poder malhar, porque senão ia ficar sem nada. Terceiro, eu sou o menor, e era mesmo. Pequenininho, o mais ignorante, o mais esquecido, igual Davi. E percebeu que Deus tem um padrão de escolher os pequenos mesmo, os mais insignificantes. Quando Samuel desce na casa de Jessé, pergunta: cadê tem mais filho? Aí o Jessé fala: tem um insignificante cuidando das minhas ovelhas. É? Quem que é? É Davi, o menor da minha casa. Manda chamar, porque o menor dominará sobre os maiores. Foi assim. Foi assim com Isaac. Foi assim com Gideão.
Quem sabe você está olhando para o seu irmão, seu primo, cheio de diploma na parede, pós-graduado e doutorado em engenheiro, já foi para os Reich, os Esparta do Marte, já foi para todo lugar, você não sabe nem engraxar, mas você foi enviar. De repente, seu cunhado casou com a sua irmã, dá de tudo para a sua irmã, e a tua esposa olha e fala, olha aí, você viu que o cunhado deu um carro zero para a sua irmã? Você fala, poxa vida, eu não consigo comprar uma bicicleta para minha mulher. Tudo bem, fica tranquilo, esse é o padrão de Deus, é escolher gente igualzinho você. Não que o rico, o poderoso, o magnífico, Deus também não pode usar. Pô, Deus usa o que Ele quiser. Usou uma jumenta para falar com Balaão. Então nós temos aqui Deus construindo a identidade, ou melhor, Gideão ele constrói a sua identidade a partir da comparação e da inferioridade. Ele começa a comparar, eu sou o menor da casa, eu sou isso, sou aquilo, eu não tenho isso. Quantos aqui faz isso, meu Deus do céu? Quantos aqui faz isso? Se eu perguntar para a Ana Clara que dançou, por que você está aqui, filha? Eu já perguntei, ela respondeu, falou assim, eu senti ir, mas eu não sei, não tenho técnica, eu não sou dançarina, mas eu senti, eu quero ir, eu fui, e veio e fez. Ou seja, Deus constrói em mim aquilo que eu não tenho, Deus dá para mim aquilo que eu não possuo, Deus capacita-me, porque eu sou incapacitado. Mas se você se apoiar naquilo que não tem, nas suas incapacidades, no que lhe falta, querido, isso vai definir sua identidade. E Gideão fez isso. Só tem um detalhe, Deus não debate com argumentos. Deus não vai discutir com Gideão. Deus não vai explicar, não é bem assim, a sua tribo não é tão pequena assim, você também não é tão... Não. Deus declara, versículo 16. Deus declara, só isso. Deus declara. O Senhor respondeu, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. A identidade em Cristo não está em seu histórico familiar. A identidade em Cristo não está se você é menor ou maior. A identidade em Cristo está no quanto a presença de Deus é real na sua vida. Seu passado explica a sua história, isso é verdade. É? Pode tirar, filhão. Mas o seu passado não determina o seu destino. Glória a Deus por isso, porque se determinasse eu não estaria aqui hoje. Tem muita gente que olha para o teu passado e diz assim, o que você está fazendo dentro de uma igreja evangélica? O que você está fazendo em cima daquele púlpito pregando? Seu passado não define a sua história, não, querido. Quem define tem nome, o nome é Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto, a nossa identidade é fortalecida pela presença de Deus. Veja o que Gideão faz, versículo 24. Eu estou encerrando já. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. Ele deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abizeritas. Após o chamado, Gideão constrói um altar. Então, antes da batalha externa, Deus trata as nossas batalhas internas. Está com problema com o marido? Está com problema com a família? Está com problema em casa? Com a esposa? Com os filhos? Então, presta atenção. Deixa Deus trabalhar dentro de você primeiro. Porque se você não está suportando o que está acontecendo lá de fora, é porque o que lá de dentro já foi vencido, já foi derrotado. Se lá de fora está pesado demais, é porque do lado de dentro está muito mais pesado. E aí vale lembrar para você, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ou seja, maior é o que está dentro do que aquele que está do lado de fora. E quando eu carrego essa convicção, eu imprimo isso na minha identidade. Identidade em Cristo envolve quebra dos ídolos,
realinhamento espiritual e dependência da presença de Deus. O que Gideão faz? Gideão derruba os altares de Baal. Gideão restaura a adoração a Deus. Quando ele vai fazer um altar, que o texto diz que ele constrói um altar, não tinha como construir um altar sem derrubar os altares de Baal. Um exemplo clássico. Nós temos uma irmã aqui que hoje serve ao Senhor de coração, é obreira na casa de Deus. Quando ela se converteu, é filha na fé, batizei ela. Que é a Fabíola, faz assim, Fabíola, está lá atrás. A Fabíola nasceu com uma deficiência na mão, e ela virou para o meu irmão e falou assim: eu quero servir a ceia. Meu irmão falou: não, você vai servir a ceia. Ela falou: eu dou conta de segurar a bandeja, pode deixar. E Fabíola, quando ela se converteu, eu fui na casa dela. Ela feliz, vivenciando o primeiro amor, servindo ao Senhor. E quando eu cheguei na casa dela, a casa parecia uma loja de badulaques católicos. Tinha imagem para tudo quanto é lado, na casa toda. Tinha uma imagem de maçã desse tamanho na sala. Tinha terços pendurados, tinha imagem não sei o que, imagem não sei da onde. Tinha imagem para tudo, a casa inteira. Lembra, Fabíola? Eu disse: Fabíola, o que, pastor? Você adora quem? Jesus. Você serve a quem? Jesus. Eu falei: pois bem, então você vai ter que dar um jeito em tudo isso aqui, ó, para que o altar do Senhor seja construído. O altar dos deuses, dos antigos altares, precisa ser destruído. Pega tudo isso aqui, ó, joga, coloca no saco e dá fim. E foi o que ela fez. Isso é a forma prática e real. Agora, e a invisível? E os altares que estão aqui dentro? Está aqui adorando ao Senhor, está aqui ouvindo a palavra, mas está louco para sair daqui para tomar uma cervejinha, para tomar uma cachaçinha, para tomar uma biritinha. Está louco para sair daqui, para ir encontrar com o namorado, para ir no motel. Não que tem alguém aqui assim. Para que o altar de Deus seja construído, o altar dos ídolos precisa ser derrubado, e foi o que o Gideão fez. Não há identidade firme onde ainda existe altares divididos. Paulo vai escrever em 2 Coríntios 9:6, eu me falo a memória agora. Não há comunhão entre luz e trevas. Não dá para servir ao Senhor e servir o diabo. Eu casei, a nossa irmã Karina casou com um jovem que é espírita, gente boníssima, cara, gosto dele, Renatão. Tenho orado para Deus trazer ele para os caminhos do Senhor. Ela está em julgo desigual. Não, está não. A Bíblia diz que a mulher que sábia edifica sua casa, a tola destrói sua mão. A mulher santa santifique sobre o homem que não é, e o homem santo santifique sobre a mulher que não é. Cabe a ela santificar o Renato, cabe a ela santificar a sua casa, cabe a ela ensinar o Renato, discipular o Renato. Julgo desigual é andar do lado de alguém que é para a direita e você para a esquerda. Como é que vai? Não tem jeito. Vai ficar um puxando o outro. Pesados, tem que carregar a pessoa. Jugo desigual é pisar em caminhos estreitos. O jugo dela é Jesus. Foi Jesus, ela tomou o jugo de Jesus. O meu fardo é leve. A sua identidade cristã não está no seu histórico familiar, mas na presença de Deus. E o seu passado não explica a sua história, e também não determina o seu destino. Não há identidade firme onde ainda existem altares divididos. E aí tem uma coisa aqui, a W. Tozer vai dizer assim, ó: o que vem à vossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que vem à vossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Quando você pensa em Deus, o que vem na sua mente? Quando você pensa em Deus, o que vem na sua mente? Pois bem, é a coisa mais importante sobre você. Quem você adora determina quem você vai se tornar. E por fim, a nossa identidade não depende da multidão, mas da obediência. Eu não vou ler texto. Em Gênesis 7, Deus fala para
Gideão, vai, junta uns homens aí. Ele vai, junta 32 mil homens. Tranquilão, confiante. Mas vai pra porrada, né? Vai pra porrada. Agora Deus está conosco, nós vamos quebrar mesmo, vamos sair tentando pancar todo mundo, vamos matar todo mundo, nós vamos destruir esse exército. 32 mil homens. E Deus reduz o exército de 32 para 300. Hein, Jean? 300. Escute, olha aqui. Humanamente falando, isso é enfraquecimento. Mas espiritualmente falando, isso é purificação. É Deus tirando o joio do meio do trigo. Um ditado, não sei quem disse. Sei lá quem disse isso. Eu ouvi isso do meu pastor, do antigo pastor. Eu prefiro ir para o céu com 50 pessoas do que para o inferno com 1000. E aí eu associei isso a um ditado chinês do livro caiu de novo, né? Do livro, fugiu o nome do livro, onde ele diz assim: eu prefiro ir para a guerra com 3 leões do que com 100 cordeirinhos. É o que Deus fez aqui. Se ele fosse para a guerra com 32 mil pessoas, ia morrer todo mundo. Deus remove segurança numérica. Nossa, quanta gente, tô tranquilo, Deus tirou. Deus remove força estratégica, não tinha estratégia nenhuma. E agora, como ele faz? Deus vai dar estratégia. E Deus remove a autossuficiência, para que Gideão aprendesse a depender apenas de Deus. Você está pedindo 100 mil reais para resolver, você está pedindo 10 mil reais para resolver um problema de 30. Deus manda 1000. Fala, meu Deus, como é que eu faço? Você está pedindo 5 pessoas para te juntar a levantar uma mesa que pesa 500 quilos. Deus manda 1. É você e mais 1. Você está contratando 10 pedreiros, tio Léo, para construir, para arrumar a casa. Deus manda 1, e esse 1 é difícil. E você reclamou, Deus, o que o senhor fez? Não, mas é isso aí mesmo. Você vai vencer com esse cara aí. Identidade em Cristo não é autoconfiança. Vou repetir, repete comigo. Identidade em Cristo. Não, tem gente que está dormindo, pô. A mensagem está com uma espada hoje, tá longa e chata, ok. Mas peraí, acorda. Identidade em Cristo não é autoconfiança, é confiança em Deus. Aleluias. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. É para Jesus. Não é para mim, é para Jesus Cristo. Quando Deus reduz os recursos, Ele está ampliando a sua fé. Pode vir para cá, Gustavo. Está ampliando a sua fé. E Gideão vence. Gideão vence com 300 homens usando trombeta, cântaros, tochas, sem levantar uma espada. Gideão vence um enxame de soldados inimigos. Gideão vence. Ele passa de homem escondido para líder. Ele passa de medroso para instrumento de libertação. Ele se tornou outra pessoa, se tornou quem Deus já havia declarado que ele era. E o que Deus declarou que ele era? Gideão, você é poderoso em guerra. Aleluias. Ele faz o mesmo com a gente. Você não precisa tornar alguém diferente. Você não precisa tornar alguém diferente. Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso... Você precisa crer no Deus que já declarou sobre você. Creia no Deus que já declarou sobre você. A história de Gideão nos ensina que Deus nos chama segundo a sua visão e não segundo a nossa, e muito menos segundo a visão dos outros. Se eu dependesse da visão das pessoas para estar aqui pregando, se você dependesse da visão dos outros para estar aí agora, você não estaria aí. Tem gente que são semeador, ofertante, dizimista. Se você dependesse dos outros lá fora para fazer isso, você jamais faria. Tem gente que trabalha aqui, toca aqui, está envolvido, canta. Se você dependesse dos outros, você não faria. A nossa origem não nos limita no nosso propósito. Não fique agarrado no seu passado. Deus tem um propósito para você. E a presença de Deus em nossas vidas
redefine a nossa identidade. Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aplauda Ele. Glória a Deus.